Se você está confuso na hora de calcular o lance do seu consórcio ou se você está fazendo comparação entre o lance de um consórcio versus o lance de uma outra empresa de consórcio, fica ligado nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer essa comparação, como entender aí algumas pegadinhas na hora de calcular lance e com certeza você vai fazer o melhor negócio. Olá, consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcios, o melhor canal de consórcios do Brasil. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Você pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. E para contratar a melhor cota de consórcio, para a compra do seu carro, seu imóvel, sua moto, seu caminhão, entre em contato aqui com a gente pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Nós representamos as melhores administradoras do mercado e com a nossa expertise vamos te levar ao melhor plano de acordo com a tua necessidade e de acordo com o teu perfil. Entre em contato. Bom, agora vamos falar aí do cálculo do lance. No Brasil não existe um padrão de cálculo de lance, ou seja, seria muito bom que houvesse uma regra em que padronizasse esse cálculo, porque aí as comparações, os comparativos entre uma administradora e outra seriam muito mais fáceis, né, de se fazer e de se ver a real vantagem ou desvantagem entre uma e outra empresa, mas infelizmente não é o que acontece. Nós temos fórmulas de cálculos diferentes e lances embutidos diferentes, sem contar que tem administradora que tem lance embutido e administradora que não tem lance embutido. Então, vamos direto ao assunto. Eu vou fazer aqui na minha lousa aqui, vou traçar um traço aqui para a gente mostrar o jeito 1 e o jeito 2. O jeito 1 é o seguinte, tem a administradora que faz o cálculo do lance sobre o bem. E tem a administradora, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, vou segurar aqui, ó. E tem a administradora que faz sobre a categoria. O que é o bem e o que é a categoria, pessoal? Bem é quando a administradora faz o cálculo sobre o valor da carta de crédito. Então vamos dar um exemplo aqui, uma carta de 100 mil e vamos dar um exemplo aqui, uma carta de 100 mil. E como eu quero dar um exemplo geral, se não sabendo se é um automóvel, se é um carro, se é um imóvel, eu vou colocar aqui uma taxa, vamos botar a taxa de 20%, 20% e a taxa aqui também igual 20%. Então, 20% e 20%, beleza? O que é calcular o lance em cima do valor do bem? Esqueçam por enquanto a questão do lance embutido. Vamos primeiramente só falar do lance. Aqui, valor do bem todo o cálculo de lance vai ser feito em cima dos 100 mil. Então, lance sobre os 100 mil. Enquanto que no categoria, o lance vai ser sobre 120 mil. Lance 120 mil. Então a primeira mudança é essa, a primeira diferença, melhor dizendo, é essa. Quando é valor do bem, todo o cálculo é feito em cima do valor da carta de crédito. E quando é sobre a categoria, todo o cálculo é feito em cima da carta mais a taxa, no caso 120 mil. Imagina que você quer dar um lance de 30%. Aqui, para dar 30% de lance, vai precisar de 30 mil. Enquanto que aqui, para dar 30% de lance, vai precisar de 36 mil. Pois os mesmos 30% vão ser calculados sobre valores diferentes, 100 e 120 mil. Então, esse é um ponto fundamental. Por isso que, quando a gente vai fazer comparativo entre empresas, e aí alguém te fala assim, ó, você foi ver na empresa A, e o vendedor diz para você, olha, o lance está saindo com 30%. E você foi na empresa B e o vendedor disse, está saindo com 30%. Isso não significa que é o mesmo lance. Aqui está a prova. Nos mesmos 30% em duas empresas diferentes, pode ter uma diferença, por exemplo, de 6 mil reais, que é uma diferença considerável, simplesmente porque o cálculo de lance é feito de forma diferente entre uma e outra empresa. Vamos tratar do lance embutido agora e vamos imaginar que o lance embutido, lance embutido, vamos imaginar que ele é 30% e 30%. Olha só, a mesma coisa é aqui. Eu disse que se fosse do bolso,
seria 30 mil reais. E se fosse no outro, seria 36 no caso de lance do bolso. Agora vamos imaginar o embutido. Se o embutido é 30% da carta, sobre como o cálculo é feito sobre o bem, 30% de 100 mil, 30 mil. Ou seja, nesse aqui igual a 30 mil e nesse aqui ele vai ser igual a 36 mil. 30 mil e 36 mil. O que isso significa, pessoal? Nesse plano aqui eu usei 30% do embutido e fui contemplado. Eu vou pegar uma carta de 70 mil. 100 mil menos 30, 70. Já nesse outro, eu vou pegar uma carta de 64. Por quê? Porque o embutido nesse é calculado com a taxa. Ah, então significa que o sobre o bem é melhor. Não necessariamente, não necessariamente. Porque aqui, sobre o bem, eu posso estar numa administradora aonde a probabilidade de contemplação com lance embutido não é boa, enquanto que aqui eu estou numa administradora onde a probabilidade com lance embutido ela é boa. É óbvio que quanto maior é o lance embutido, maior é o crédito que você tem que contratar e por conta disso você tem a teoria que você pague mais taxa, o que também não é uma verdade absoluta, porque vai depender da porcentagem do lance embutido, vai depender da tua necessidade, vai depender de um monte de coisa. A questão fundamental é você entender a diferença que existe entre uma e outra forma. Todos os clientes que compram na Felipe Consórcio entendem essa diferença e fazem o melhor negócio porque nós mostramos os detalhes para o nosso cliente. E aí tem um último caso que é importante eu citar aqui para vocês, que é o seguinte: tem a administradora, que eu vou até dar o nome da administradora, que é um exemplo muito legal de se dar, por exemplo, a Porto Seguro. Vamos até falar da Porto aqui como um exemplo. Então, ó, vou dar aqui exemplo Porto. Vou dar o exemplo Porto aqui e depois eu vou falar, por exemplo, do Itaú também. Na Porto, ela fala assim, olha, o lance embutido é 30% da carta, ela diz isso. O lance embutido é 30% da carta. Aí você comprou uma carta de 100 mil, 30% de 100 mil, 30 mil. Você fala, então se eu comprar uma carta de 100 e usar embutido, eu pego 70. Tá certo. Só que na hora de fazer o cálculo, a Porto faz o cálculo do lance na categoria. Então ela diz para o cliente, olha, o lance é em 30% da carta. Mas na hora de fazer o cálculo do lance é feito em cima da categoria. Então ele vira 30 mil, então no caso aqui 30 mil, deixa eu anotar. É feito um cálculo onde a gente pega e divide 30 mil, no caso, vamos imaginar que a taxa da Porto fosse 120 mil, 20%, daria 120, a gente pegaria 30 e dividiria por 120 para entender, para saber qual é a real porcentagem. Quando a gente faz esse cálculo na Porto, esse lance na categoria vira tipo 25,31, 25,64, depende sempre aí da taxa de administração que tem no plano. Ou seja, o lance embutido é um percentual do bem, mas o cálculo é feito sobre a categoria. No Itaú, por exemplo, você tem o lance embutido sempre na categoria. Então, o lance embutido do Itaú é 30%, mas se a taxa for 10%, ele é 33%. Se a taxa for 20%, ele é 36%. Se a taxa for 15% total, ele é 34,5%. E aí é um valor que serve tanto para, no caso do embutido, sempre vai ser 30%, mas na hora que a gente vai fazer o cálculo para o cliente ter o crédito líquido na mão, a gente tem que entender essa diferença para saber o quanto que vai sobrar. E tem administradoras, por exemplo, Caixa Econômica Federal. O lance embutido dela, na maioria dos grupos, é 50% embutido, quando vai ser ofertar lance livre, sobre o valor da carta. E todo o lance é sobre o valor da carta. Então, por exemplo, o cliente quer 100 mil, ele contrata 200. Ele vai poder usar 50% da carta, 100 mil. E se ele quiser dar mais 10%, então ele vai botar mais 20 mil. Ou seja, é uma conta fácil de fazer, porque está em cima da carta. Então veja, esse vídeo é mais para você entender as diferenças de cálculo de lance que existe de uma administradora para outra, para você não olhar uma porcentagem alta e achar que está muito alto o lance. Ou para você não olhar uma porcentagem baixa e achar que está muito baixo o lance, pois as formas de cálculo e a utilização ou não utilização do lance embutido faz com que essa comparação pela porcentagem nem exista. Não adianta de nada e se você fizer essa comparação, com certeza você vai errar e vai fazer um mau negócio. Quer contratar um consórcio
para fazer uma oferta de lance assertiva, para você saber a real probabilidade de contemplação que você tem, para saber se você está fazendo realmente o melhor negócio, o melhor custo-benefício, entre em contato com a Felipe Consórcios. Não importa o bem, não importa o valor do crédito, não importa o prazo. O que importa é que aqui com certeza você vai fazer o melhor negócio. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima.